Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. Eu sou um dos treinadores de idiomas aqui na Linguarudos. E hoje eu quero conversar com você sobre tolerância à ambiguidade. E por que tolerância à ambiguidade é um conceito importante no aprendizado de línguas estrangeiras. Então, se eu pedisse para você me contar a história do último filme legal que você me assistiu, e aí você me conta essa história. No dia seguinte, eu peço para um amigo meu ir conversar com você para que você conte a mesma história. Ele vai perguntar: lembra daquele filme legal que você assistiu e você contou para o Sabiá Linguarudo? Conta para mim a história desse filme. E eu vou fazer isso com vários amigos meus nos próximos 28 dias. E durante 30 dias você vai ter contado essa história desse último filme legal que você assistiu. Certo? E aí, secretamente, eu e esses meus 29 amigos estávamos com gravadores, gravamos a história que você contou sobre o filme e transcrevemos todos esses 30 textos. Então, essa é uma situação hipotética, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que esses 30 textos são idênticos uns aos outros, palavra por palavra? É provável que não. Eu acredito que não. Simplesmente porque você não tem a obrigação de utilizar as mesmas palavras para transmitir a mesma ideia ou para contar a mesma história. E de fato, existem infinitas maneiras de se transmitir a mesma ideia e de se contar a mesma história numa mesma língua. Então, por que eu estou contando essa história? Para mostrar para você que toda vez que a gente tenta compreender um texto, a gente tem que tolerar uma certa ambiguidade para conhecer tudo que o texto pode ser e tudo que o texto não pode ser. Então, é como se houvesse um espectro de tudo que o texto pode ser, e aí você vai reduzindo a ambiguidade para descobrir tudo que o texto pode ser em termos de sentido, das interpretações que o texto pode assumir, e tudo que ficou de fora desse espaço de ambiguidade, que é o que o texto não pode ser. Se você acha que você pode reduzir a ambiguidade até que ela não exista e que você consiga extrair o verdadeiro sentido do texto, talvez você esteja cometendo um erro de hermenêutica e que você não tolere outras interpretações do texto. Quando a gente acha que é possível resumir e retirar toda a ambiguidade do texto e descobrir o sentido do texto, é provável que a gente esteja tratando essa ciência da hermenêutica, da análise do discurso, como uma coisa exata. E como a gente bem sabe, é possível dizer uma mesma coisa de várias palavras, de várias maneiras, com várias palavras diferentes. Então, tudo isso serve para explicar como é que a gente apreende o sentido das coisas. É tolerando a ambiguidade. Tolerando a ambiguidade é um princípio, a tolerância à ambiguidade é um princípio que vai além da linguística, um princípio de hermenêutica. A gente tolera a ambiguidade das coisas para poder extrair o sentido delas. É assim que a gente faz. Então, o que isso tem a ver com a aprendizagem de línguas estrangeiras? Tem tudo a ver. Por quê? Conforme eu já falei em algum outro vídeo aqui, a gente adquire as línguas estrangeiras na medida em que a gente compreende mensagens que são transmitidas nessa língua, e quando a gente compreende a mensagem, a gente adquire as estruturas da língua. Para experimentar esses momentos de compreensão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tolerar a ambiguidade. Mas o que existe em muitas pessoas com quem eu conversei é que existe uma análise que a gente faz, que é o seguinte: num extremo, a gente tem a nossa língua materna, que a gente compreende tudo. Na minha língua eu entendo tudo, e a gente está no extremo, onde a gente entende tudo. E tem a língua que eu estou começando a aprender, onde eu não entendo nada. Eu não entendo nada dessa língua. Na verdade, essa maneira de analisar as coisas, ela me parece errada, porque não existem esses dois extremos. Como a gente viu aqui, não existe entender tudo. Na verdade, o mesmo texto pode ser lido por pessoas diferentes que vão entender não exatamente a mesma coisa. Depende muito de quem está lendo. Porque a gente viu que não é uma ciência muito exata. Esse outro extremo aqui também não existe. Porque não existe a situação onde a gente não entenda completamente nada.
toda mensagem que é transmitida para a gente, ela é envolta num contexto que já diz muito sobre a própria mensagem. Então, o que acontece é que quando a gente recebe uma mensagem, né? Quando a gente se depara com um texto, ou quando a gente escuta uma mensagem na língua estrangeira, na língua que a gente está aprendendo, é muito normal que a gente não consiga reduzir a ambiguidade até os níveis que a gente estava acostumado a tolerar na nossa língua mãe, na nossa língua nativa. E aí a gente tem um problema, porque a gente só consegue atingir uma compreensão do texto se a gente tolerar a ambiguidade. Se a gente não tolerar a ambiguidade, a gente vai acabar optando por opções onde a gente tenta agir de uma forma super controladora, procurar cada palavra no dicionário, tentar traduzir o texto palavra por palavra. No final de contas, depois de um processo muito cansativo para a gente tentar compreender um texto, a gente vai ter conseguido fazer uma tradução do texto e vai ter entendido mais ou menos o que o texto tem dito. Mas é muito normal que a gente não consiga reduzir toda a ambiguidade. Se a gente não conseguir tolerar a ambiguidade, a gente não vai conseguir viver os momentos de compreensão que são necessários para que a gente adquira a língua estrangeira. Então, tolerância à ambiguidade é um conceito-chave, é uma coisa muito importante. Quando a gente tolera a ambiguidade, ainda que ela seja muita, a gente simplesmente fica contente com o pouco que a gente conseguiu entender. A gente relaxa e a gente se mantém no bom estado de espírito que é necessário para que a gente adquira a língua. Se a gente se frustra achando que não entendeu nada ou que não entendeu o que a gente deveria ter entendido e vai procurar todas as palavras do dicionário, vai tentar aprender a língua de maneira consciente, num único golpe, com um único texto, a gente na verdade se afasta do texto, cria uma tradução do texto e não consegue viver o momento de compreensão que seria importante, ainda que ele fosse parcial. Então, tolerância à ambiguidade é um princípio-chave. Você pode trabalhar para tentar reduzir a ambiguidade, na medida que você vai tentar traduzir o texto, tentar compreender o texto. Mas se você também não trabalha interiormente para tolerar a ambiguidade um pouco mais, você vai estar se reduzindo para viver, vai estar reduzindo esses momentos de compreensão que são necessários para adquirir a língua. Tolerância à ambiguidade é uma coisa que a gente tem que cultivar e é geralmente uma coisa que a gente aprende na medida que a gente aprende uma língua e na próxima língua que a gente aprende, a gente já se sente mais maduro nesse processo e mais confiante. Se sua experiência de aprendizado de língua estrangeira parece com alguma coisa do que eu contei aqui, deixe no seu comentário, eu vou gostar muito de saber e obrigado por ter assistido esse vídeo.